Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amarás ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os mandamentos todos os dias. E hoje sabeis que falo não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, e a sua grandeza na sua mão forte e o seu braço estendido. Versículo 7. Portanto, os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dá-las a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Que Deus nos abençoe. Deixe assentar. Esse culto, especialmente, o Senhor chamou aqui os pais. E o texto da palavra de Deus fala do momento em que o Senhor trata com os pais. Não trata com os filhos, está tratando com os pais. E fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus. Israel era muito jovem como um povo independente. 440 anos no Egito, como escravos, eles ainda não conheciam Deus. Tanto que quando Moisés teve o contato com o Senhor, ele no início ele não entendeu. E ele ficou temeroso como que ele falaria aquele povo. E o Senhor, quando começou a fazer sinais no Egito, o povo ficava em dúvida ainda, mas tem o Deus do Egito, são até em maior número que o Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus só. O Egito são centenas de deuses. O faraó, inclusive, é um deles. E para o povo totalmente ignorante, sem conhecimento do Deus vivo, achava aquilo realmente diferente de tudo que eles haviam. E um detalhe que não havia nos outros deuses do Egito é que o Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus. O Senhor se apresentou ao seu povo como um Deus de amor. Ele não se apresentou como um Deus como se acostumava dos povos, um Deus de juízo, um Deus de morte, de destruição, de sacrifício, um Deus que exige tudo do homem, mas um Deus que dá tudo ao homem. Tanto que a palavra diz que nós não temos dívida nenhuma a não ser amor. Nós devemos amor. Quando fala que Deus é amor, é porque Deus dá tudo de si para o homem. Deus dá tudo de si. Os outros deuses exigiam. Deus não. Deus dá tudo de si. E tanto é que a palavra diz que a grande prova do amor de Deus é que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É a grande prova. Deus provou. Não foi um amor retórico, mas um amor provado. Um amor que realmente mudou as nossas vidas. E quando o Senhor chamou Israel, Ele disse: eu sou o Deus que ama o meu povo. Eu amo aqueles que me servem. Eu amo o homem. Eu quero me revelar como um Deus de amor. Não quero me revelar como um Deus de juízo, um Deus de
destruição, mas um Deus de amor. E é justamente Deus é revelado ao homem, e justamente através de Jesus, através do seu Filho, que é a maior expressão do amor de Deus. E quando ele fala, olha, guardarás todos os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor ordena. E diz, essa palavra não é dirigida aos vossos filhos. Agora vamos aqui aos pais. Então os pais aqui, né? Então essa palavra é dirigida aos pais. Porque os pais viram tudo isso. Os pais experimentaram tudo isso. Os pais estavam no Egito quando Deus fez os prodígios ali. Os pais estavam no Egito quando ele viu os sinais de Deus se cumprindo. Quando ele viu o juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Quando viram a operação de Deus de uma forma maravilhosa, retirando com mão forte ali. E fala assim, ó, vossos pais viram o mar abrir. Vossos pais viram aquele grande número de gente, mulheres, crianças, velhos, cavalos, gente doente, que conseguiram atravessar o mar vermelho a pé enxuto. E os egípcios nos seus carros velozes não conseguiram, ficaram para trás, mas o povo de Deus passou. Vocês viram isso. E vós pais que têm uma experiência com o Senhor, vocês viram isso. Vocês viram Deus já agir na vida de vocês. Cada pai que está aqui, cada mãe, cada família que está aqui representada, Deus se revelou. Deus se revelou a cada um de nós. Deus se mostrou a sua vida. Deus se mostrou. Deus se revelou. Então vocês conhecem o Senhor. Vocês não vão dizer que conhecem o Senhor de notícias de outro, mas que Deus fez na vida de você, de cada um de nós aqui. Nós conhecemos o que Ele fez aqui em nós. E nós não podemos negar isso nunca. Nunca podemos negar o que Deus fez por nós. Nós não podemos negar o encontro que nós tivemos com Deus. Não podemos negar o dia que nós aflitos que estávamos, chegamos à presença dEle e Ele cuidou de cada um de nós. Cuidou das nossas vidas. No dia que você teve um encontro com o Senhor, você lembra disso? Você lembra disso no dia que você teve um encontro com o Senhor? No dia que Deus falou ao seu coração? No dia que você entendeu que realmente os deuses do Egito não são nada, mas o Deus de Israel é o Deus verdadeiro? Porque Ele mudou o seu coração, o amor dEle foi revelado na sua vida. E como é dizer, olha, vossos pais, vocês viram isso, vossos filhos não viram isso. Vossos filhos não viram o mar se abrir. Ele não viu o mar se fechar sobre os egípcios. Ele não viu a peregrinação no deserto. Eles não viram a rocha brotar água. Eles não viram o maná descer do céu. Eles não viram a nuvem de dia, o fogo de noite. Eles não viram isso. Não viram o momento que houve uma rebelião. No momento em que Coré, Abirão se revoltaram contra o governo e a terra estragou. Seus filhos não viram isso. Mas vocês viram. Vocês têm uma herança para deixar para eles. Vocês têm um ensino para deixar a eles. Eles vão olhar, porque o Deus de Israel que se revelou a você, Ele vai ter que se revelar ao seu filho. E a palavra diz o seguinte, que são os pais que devem tesourar para os filhos, e não os filhos para os pais. E o tesouro que você tem para entregar ao seu filho é o que Deus fez na sua vida, e é o testemunho seu, a sua transformação, o que Deus fez na sua vida, que Ele transformou em você, é que vai servir de herança para Ele. Na hora do momento difícil, Ele vai se ver, no momento difícil, o meu pai, ele clama ao Senhor, ele não murmura. No momento difícil, enquanto Coré e Abirão se rebelaram contra o governo, meu pai se pôs a clamar, meu pai se foi a orar, meus pais estavam orando, o Senhor, eles estavam pelas madrugadas, no momento difícil. Essa herança você vai deixar para eles. Pode ser adulto, pode ser velho, pode ser filho casado, com netos, não importa. Essa herança você vai ter que deixar com ele, porque ainda é tempo, se você não deixou ainda, você vai amealhar esse tesouro para deixar para o seu filho. Então, quando a experiência que ele tiver no momento de enfermidade, ele vai ver o seu louvor, o louvor de Deus nos seus lábios. No momento difícil de dor, quando alguém pode dizer, mas por que meu pai está glorificando? Por que minha mãe está adorando o Senhor nesse momento tão difícil? Porque eles viram o que você não viu ainda, viram a expressão do amor de Deus. E o texto, ele começa dizendo, ele continua aqui, vossos olhos são que viram toda a obra que o Senhor fez. O seu olho viu a obra do Senhor. Os nossos olhos, eles viram a grande obra que o Senhor realizou. A grande obra que Ele está realizando. A obra que Ele começou e está aperfeiçoando em nós até a volta de Jesus. Nós vimos isso. E agora,
uma geração vai suceder a outra. E assim, as gerações se sucederam. Porque quando a palavra continua, guarda os mandamentos que vos ordeno, para que possuais a terra. Porque que fala daqueles que possuíram a terra e tomaram posse dela. E a terra que vocês vão possuir, olha, é diferente do Egito. Isso, os nossos filhos têm que ver em nós, que a nossa vida na presença do Senhor é diferente da vida que nós tínhamos no Egito. Se a vida que nós temos na presença do Senhor foi igual a que nós tínhamos no Egito, não valeu nada. Porque o homem que tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Não tem jeito. Ah, eu tive um encontro com Jesus, nada mudou na minha vida. Então alguma coisa está errada. Ou você não teve um encontro com Jesus, porque não é impossível o homem ter um encontro com Jesus e a sua vida não ser transformada. Mas a vida na presença dele é diferente. Então a terra que nós habitamos não é como no Egito. O lugar que nós habitamos agora é diferente. No Egito, nós semeávamos a nossa semente e com o pé nós pisávamos a semente. Mas essa semente, a palavra de Deus, ela é pisada. A revelação vem do alto, ela não é suja de barro, não. Ela vem da eternidade. Nós vivemos não uma palavra, tão simplesmente uma palavra da vida, mas a palavra viva do Espírito Santo. Nós vemos uma palavra revelada, Deus vivo, Deus de Israel, que se revelou com intimidade às nossas vidas. Deus se revelou a nós, Deus se mostrou a nós, Deus se fez conhecido em nossos corações. Nós podemos dizer, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos quem Ele é, o identificamos e entre milhares sabemos quem é Ele. No Egito, a semente nós jogávamos e com o pé nós regávamos a horta. Mas não, nessa terra é terra de montes e de vales. Vai ter momentos em que vão estar no alto, outros momentos vamos estar embaixo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, olha, mas do céu virá bênção para nós. A bênção, ela vem do alto para as nossas vidas. No momento em que nós estamos tudo bem, nós vamos estar adorando o nome do Senhor, glorificando a Ele e orando por aqueles que estão necessitados. Quando tivermos ruins, nós vamos estar também buscando o Senhor da mesma forma e glorificando em todos os momentos. Porque é a terra do Senhor. Porque a terra que antes a possuir não é como a do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé. Mas a terra que passais a possuir, montes e vales, da chuva dos céus beberás a água. Agora é a terra que o Senhor continuamente tem cuidado. Não é a terra que Deus abandonou, mas é uma terra que Deus cuida. Os nossos corações, Deus cuida a todo tempo. Deus a todo tempo vai ter um cuidado sobre nós. E a palavra fala o seguinte, olha, quando a palavra de Deus diz que João, quando ele escrevia aos pais, olha, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Nós conhecemos aquele que é desde o princípio. Então, quando o Senhor operou em nossos corações, e nós podemos ver hoje muitos pais que estão aqui, podem contemplar os seus filhos hoje na presença do Senhor. Alguns que foram gerados aqui na igreja, criados aqui, hoje são adultos, até já constituíram família e viram todos eles crescer na presença do Senhor. Tem outros, não, meu filho ainda está distante do Senhor, ele ainda não teve a mesma experiência que eu tive. Mas você vai demonstrar para ele que a sua vida não é mais como no Egito. Que agora a sua vida é uma vida transformada. Ele vai olhar para você e dizer, olha, meu pai não é o mesmo, a minha mãe não é a mesma. É diferente. Alguma coisa mudou na vida dela. Ela foi realmente transformada. Você já experimentou isso alguma vez? Você já viu isso em alguém? Você já viu alguém ser transformado? Você já viu alguém que você olhava de um jeito, mas depois que teve um encontro com Jesus, mudou completamente? Você já viu isso? É só olhar para você mesmo. Só olhar para nós. Um dia desse, estava conversando com alguém. Senhor, fulano, você sabia que a vida dele era meio complicada? Pois é, olhando para ele, um servo de Deus, um homem de Deus. Como Deus transforma o homem, né? Se a gente pegasse ele e olhasse antes para ele, diz, esse camarada aí não vai dar nada certo na vida dele aí. Melhor que ele sumisse mesmo, o trator passasse em cima dele, seria a melhor coisa. Mas não, Deus mudou a vida dele. Deus transformou, igual Paulo. O que Deus fez na vida de Paulo? Qual o sonho de consumo da igreja primitiva? Que Paulo fosse atropelado por uma biga, não é? Passasse em cima dele, fosse morto, porque ele perseguia a igreja. Mas o que Deus fez? Mudou ele, fez nova criatura, um novo homem.
que pregou o evangelho e foi amado pelos irmãos. Sofreu, lutou, passou por naufrágio, lutas todas e glorificou o nome do Senhor por esta bênção. Irmãos, essa palavra é para os pais. Então, como pais, vocês vão lembrar dos vossos filhos. Daqueles que são pequenininhos a eles, daqueles que estão sendo gerados, daqueles que já são mais velhos, daqueles que já tomaram rumo próprio. Mas você vai lembrar deles. Esse mês é o mês das famílias. Nós estamos orando pelos nossos filhos. O seu filho está precisando de uma bênção. Talvez ele não teve a experiência que você já teve. Você acha que Deus não pode fazer na vida dele o que já fez na sua? Será que já perdeu essa esperança? Já não, meu filho já não tem mais jeito. Ele já tomou o rumo, já nem oram mais, não quero nem orar mais. Não. Qual herança que você vai deixar para ele? O tesouro que você vai deixar. Você tem que dar um tesouro para ele. Você, como pai, você tem o dever, a obrigação de deixar um tesouro para ele. Você vai deixar um tesouro, sim. E o tesouro vai ser a palavra de Deus. O tesouro vai ser o testemunho que ele transformou a sua vida. Não é só dizer, ó, meu filho, está aqui a palavra de Deus. Não é a palavra, não. A palavra de Deus na sua vida. Você olha, olha, dos céus beberás a água. Ó, você vai provar para o seu filho que você bebe água do céu. Que você recebe a palavra da vida, a palavra revelada, a palavra viva no seu coração. Essa herança você vai deixar para ele. Você tem um dever disto. Porque Deus te entregou os filhos. Deus lhe deu. E você tem que cuidar. Ah, ele é maior, ele se vira, não é isso? Ele é seu filho ainda. Seu filho. Deus te tem como herança. Você vai deixar uma herança para ele. A palavra você vai deixar. Essa palavra não é para os filhos. Essa palavra é para os pais. E Deus teve esse cuidado. Deus teve esse cuidado de dar um recado para os pais. E que o Senhor possa assim nos abençoar nesta noite. Que essa palavra sirva para cada um de nós, para vivermos essa experiência e termos o que transmitir por herança aos nossos filhos.